Vamos à nossa aula sobre razões e proporções. Esses conceitos são já bem conhecidos de vocês já usam ele bastante no dia a dia. Então essa é uma das aulas assim bem fáceis, né? Vamos nos aquecendo, são temas já conhecidos de vocês. O conceito de razão surge, por exemplo, para comunicar a concentração de pessoas em uma determinada cidade, o fluxo de carros em um pedágio. Temos outros exemplos de razão, por exemplo, a velocidade é uma razão entre a distância percorrida e o tempo gasto naquele percurso. Temos outra razão bastante conhecida, o consumo médio de um veículo, consumo de combustível. Se um veículo faz, por exemplo, 10 km por litro e temos um outro veículo que faz 15 km por litro, aí essa razão é usada, né? A gente, quando vai escolher um carro para comprar, a gente usa bastante essa razão do consumo médio, né, para dizer qual carro é o melhor naquele quesito, né, de consumo. Temos, enfim, razões presentes muito no nosso dia a dia e presentes também em estudos, digamos, mais avançados aí na área de contabilidade, na área da física, etc, etc. Então, razão é o conhecido, são grandezas, né? Razão entre grandezas é bastante conhecido por nós. É usado na comparação de dados, na comparação entre grandezas. Agora, sobre a proporção. Fazemos uso da proporção em nosso dia a dia, mesmo sem empregar símbolos matemáticos. Por exemplo, dizemos que um objeto é muito grande proporcionalmente ao compararmos com outros objetos do mesmo tipo. Quando a gente diz que uma determinada fruta é muito grande, porque a gente já conhece frutas, né, daquela determinada fruta e sabe que em média elas são menores. Sempre quando a gente essa expressão muito grande é proporcionalmente a outros objetos, ou pelo menos a outro, se compararmos com mais um outro objeto. Então, essa expressão muito grande também já embute, né, essa ideia de proporcionalidade. Sobre alguns exemplos, né, como eu havia falado, por exemplo, o combustível gasto por um automóvel é proporcional à distância percorrida, ou é aproximadamente proporcional, também essa ideia de proporção. Ainda falando sobre esse caso do automóvel, a razão entre a distância percorrida e o combustível gasto é o consumo médio do veículo. E ao escolhermos um carro, observamos esta razão. Assim, a razão está presente no nosso dia a dia, a gente usa bastante. Vamos agora voltarmos, né, um pouco mais para o lado matemático. A palavra razão significa a divisão ou quociente entre dois números. Então, razão é a mesma coisa que divisão ou quociente entre dois números. Entre dois números A e B. Então, A é chamado antecedente, B é chamado consequente. Tem aí nos livros, não é muito usado esses nomes. A igualdade de duas razões é chamada proporção. Duas grandezas são proporcionais se a razão entre elas é constante. No nosso caso, por exemplo, da velocidade. A velocidade, aí se eu percorro uma distância D1, vou melhorar essa letra que ela está um pouco fina. Aumentar aqui a espessura, melhorar aqui a cor, ok. Se eu tenho uma distância D1, dividir por uma distância, em um tempo T1.
Se eu percorrer a mesma velocidade, né? Então, se eu vou percorrer uma outra distância D2 na mesma velocidade, eu vou gastar um tempo T2. Aqui, então, as distâncias e o tempo, se eu percorrer na mesma velocidade, eles são proporcionais, são duas grandezas proporcionais. E esta razão, esta igualdade entre essas distâncias e tempos diferentes é chamada de proporção. Então, proporção é a igualdade entre duas razões. E as grandezas, quando obedecem uma proporção, ela é chamada de grandezas proporcionais. Para lembrarmos, né, o que é grandeza, é uma relação numérica estabelecida com o objeto. Grandeza é tudo que você vê que pode ser contado, medido, pesado, enfim, que possa enumerar. Então, grandeza tem a ver com enumerar, colocar um número para quantificar aquela propriedade. Temos aqui alguns exemplos de grandezas. Altura de um edifício, de uma pessoa, etc. Volume de um tanque de combustível, volume ocupado de um determinado objeto. Peso de um equipamento, peso de uma pessoa, peso de um animal. Quantidade de horas, ou seja, o tempo também é uma grandeza, o tempo para executar uma tarefa, enfim. Então, razão entre duas grandezas, a igualdade de duas razões é chamada proporção. Não. E a razão entre duas grandezas é chamada proporção, e dizemos que nesse caso que duas grandezas são proporcionais. Um exemplo, vamos ver exemplos bem simples na nossa aula, nessa nossa aula de hoje, né? Nossa aula inicial. Esse primeiro, um carro percorre 180 km gastando 9 litros de gasolina. Na letra A, pergunta qual a razão entre o número de quilômetros percorrido e o número de litros de gasolina gastos. Então, na letra A, pergunta a razão, o número de quilômetros foi 180. E o número a razão entre o número de quilômetros e o número de litros de gasolina. 180 sobre 9. Agora, na letra B, quantos litros de gasolina serão gastos para percorrer 300 quilômetros? Um dado já conhecido nosso, né, que os automóveis, eles têm aí um consumo médio. Quer dizer que a distância e o número de litros gastos para percorrer aquela distância são proporcionais ou são aproximadamente proporcionais. Então, usando a proporção, a gente consegue obter esse valor aproximado, né? Claro que só há pequenas variações. Então, já temos aqui uma informação que gastou 180 litros para fazer 9 quilômetros. Essa é a razão. E o consumo médio, ele é constante ou ele é aproximadamente constante. Então, para fazermos 300 quilômetros, qual vai ser o número de gastos, o número de litros gastos? Chamamos de uma variável e resolvendo a gente vai encontrar, bom, 180 sobre 90 vai dar 20, então x vai ser 300 dividido por 20, vai ser igual a 15. Temos aqui então que foram gastos para percorrer 300 quilômetros, 15 litros. Agora alguns nomes e algumas propriedades. Dadas as razões A, B e C sobre D, a sentença de igualdade chamamos proporção, né? Falamos que a proporção é a igualdade entre duas razões.
Os valores A e D são denominados extremos e B e C são chamados meios. Quando a gente escreve, ou quando a gente escreve na forma de fração, temos aqui no canto a nossa igualdade, a nossa proporção e as variáveis, ou melhor, A e D, que são estes, e estes são chamados extremos, e B e C são chamados meios. Por quê? Essa clássica propriedade, já também creio eu que bastante conhecida de vocês, ou já vistas lá pelo ensino fundamental, é que na proporção, em qualquer proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ou seja, quando a gente tem essa igualdade, a gente pode, digamos, multiplicar cruzado. Ou seja, A vezes D é igual a B vezes C. A gente resolvendo a equação, a gente multiplica, é como se a gente pegasse essa igualdade e multiplicasse por B vezes D. Isso que aí os denominadores vão passar multiplicando para o outro lado da igualdade, resolvendo a equação. Por que esse termo, essas variáveis são chamadas de extremos e meios? Aqui eu não coloquei essa frase, né? Mas esta igualdade, esta proporção, era chamado dizendo que A está para B, assim como C está para D. Aí, os extremos são A e D, e os meios são B e C. Então, esse nome extremos e meios vem dessa frase. Se lia a proporção como A está para B e C está para D. Uma propriedade, aquela propriedade 1 é bastante conhecida, e uma segunda propriedade, um pouco menos conhecida e também menos usada ou pouco usada, é que a soma ou a diferença dos antecedentes está para a soma da diferença dos consequentes, assim como cada antecedente está para o seu consequente. Ou seja, vamos falar de um modo mais fácil. Se eu tenho esta proporção, A sobre B igual a C sobre D. Então, é como se eu pudesse aqui somar A mais C, ou subtrair, isso também somar aqui A mais D, e manter essa igualdade. Ou seja, se eu tenho A sobre B igual a C sobre D, A mais C sobre B mais D é igual a A sobre B, e consequentemente igual a C sobre D. E a mesma coisa vale para subtração. Se eu pegar esse C e passar para o outro lado subtraindo, né, digamos assim. Então, A menos C sobre B menos D também vai ser igual a A sobre B. E também igual a C sobre D. Para provarmos isto, a gente escreve como propriedade, né? Às vezes nas nossas aulas, muitos de vocês talvez já estejam trabalhando ou fazendo estágio, isso. A gente escreve como propriedade, mas na verdade é um teorema, ou pelo menos uma proposição. Os teoremas a gente costuma usar para resultados mais relevantes, né? E as proposições para resultados mais, digamos, simples. Mas enfim, são resultados, são coisas que podem ser provados. Como provar, por exemplo, este resultado? A mais C dividido por B mais D igual a A sobre B. Desta igualdade inicial, esta igualdade aqui, a proporção, a gente pode isolar, por exemplo, vou isolar a letra C. C vai ser igual a D, A vezes D, A vezes D, dividido por B. Se eu substituir na expressão A mais C dividido por B mais D, B mais D. Então, vamos ter que isso vai ser igual a mais C é AD
A vezes D, dividido por B, B de bola. Então, aí repito aqui o B, não é isso? B mais D. Vou multiplicar por B em cima e embaixo, que é a mesma coisa que multiplicar por B dividido por B, que é B, ok? Então, quando eu multiplico por B aqui em cima, vai ficar AB mais AD, dividido por B, que multiplica B mais D. B mais D. Aqui, quando eu coloco o A em evidência, nessa igualdade aqui de cima, colocar o A em evidência nesta expressão, a gente vai ter que vai ficar A que multiplica B mais D. Portanto, aqui é A sobre B, certo? Com isso, a gente prova esta igualdade. De modo análogo, se eu substituo uma dessas variáveis, né, usando a proporção, a gente vai obter essas outras igualdades. Está apenas aplicando essa igualdade. Agora, um exemplo bem simples, né, de como usar a proporção. Temos essas duas propriedades. Essa propriedade, o comentário aqui, essa propriedade é também usada como regra de 3 simples. A gente vai falar na próxima aula sobre regra de 3 simples e compostas. Mas essa também são propriedades de grandezas proporcionais. São apenas, digamos assim, nomes diferentes ou talvez um enfoque diferente, mas regra de 3 simples é basicamente essa propriedade 1. Um outro exemplo bastante simples também de proporção. Certo doce utiliza 3 copos de leite para a produção de 80 unidades. Então, 3 copos produz 80 doces. Quantos copos de leite serão necessários para produzir 720 doces? Bom, como nesse caso, se eu dobro o número, a razão entre o número de unidades e o número de copos de leite necessário para produzir esse número de unidades são proporcionais, no sentido que se eu faço 80 dividido por 3, vai ser igual a 80 dividido por, um número de, ou melhor, 80 não, né? 720 doces. 720 dividido pelo número de copos de leite que vamos usar. Vou chamar uma variável de x. A gente simplificando, vamos ter que x é igual a, 720, se simplificarmos com 80, vai dar 9, não é isso? Então, vou cancelar esse 80 e vou trocar esse 720 por 9. Então, x é igual, vou dar mais um passo aqui, x, então vai ficar 1/3 é igual a 9 sobre x. Portanto, x é igual a 3 vezes 9, 27. Então, x vai ser igual a 27 copos. Ou seja, vamos gastar 27 copos para produzir 720 doces. Vamos ver exemplos parecidos quando vermos regras de 3 na próxima aula. E vamos ver também, claro, a regra de 3 compostas, vamos ver o que é diretamente proporcional, que é esse caso, né? Diretamente proporcional é a mesma coisa que ser proporcional. E vamos ver regra de 3 composta. Então, serão os passos da próxima aula. Foi uma aula bem simples, vocês provavelmente já sabiam desse conteúdo. E aqui está a nossa referência e bons estudos para vocês.